Meu nome é Thiago Troncoso, eu sou aluno do segundo ano do ensino médio no Colégio Termomecânica e hoje nós daremos início às aulas de Física. Bom, então vamos começar com uma introdução à Física, aula 1. Bom, a Física, né? Por que nós estudamos a Física? Bom, desde os primórdios, o humano ele tenta entender o ambiente que nos cerca, né? Então, a gente busca explicações para todos os fenômenos naturais que ocorrem. Desde então, a ciência vem evoluindo muito. Então, a Física ela anda junto com a ciência e ela ajuda muito nessa questão de provar alguns fenômenos naturais que ocorrem na Terra e em todo o universo também. Bom, a ramificação da física em diversas áreas. A física, ela não se restringe a uma área só. Então, a gente pode citar, por exemplo, a acústica, a gente pode citar a termologia, a gente pode citar a cinemática, a gente pode citar ondulatória. São áreas que a física atua. Então, cada uma tem um foco de estudo. Indo para o universo e a matéria. Bom, o universo é o que gerou essa ambição no humano de tentar buscar explicações para o que ocorria. O universo ele é a nossa principal fonte de estudo, junto com a matéria. O universo ele é composto de matéria, então a gente busca estudar essa interação que a gente tem com a matéria, os fenômenos que o universo está aplicando sobre nós humanos, principalmente na Terra. A relação mutualística com a matemática. Bom, a matemática e a física elas andam de mão dada. A física não seria possível sem a matemática. Então, desde fórmulas, desde contas, cálculos que a gente faz na física, tudo isso se deve à matemática, é claro. E o método em física, que também está relacionado às diversas ciências. Então, bom, o principal método é o método científico. Então, que a gente observa para tentar elaborar alguma teoria, a gente observa diversas vezes algo que está ocorrendo e depois a gente vai tentar colocar isso numa prática de laboratório. O avanço da ciência permitiu que a gente fizesse isso. Então, no laboratório, a gente pode fazer diversos experimentos em condições ideais, como, por exemplo, a lei de queda de um corpo. Então, o tubo de Newton, por exemplo, né, ele permitiu que a gente fizesse essa experiência como se fosse realmente no vácuo, porque a retirada de ar dali de dentro, e depois de observar várias vezes, unindo com essas experiências que foram feitas, a gente pode postular uma teoria, certo? Bom, então, EC é igual a mv² sobre 2. Eu só coloquei isso aqui para a gente entender um pouco da relação com a matemática. Essa fórmula é da energia cinética, que se deve a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, isso é uma fórmula matemática que permite que a gente calcule a energia cinética de um corpo, por exemplo. Bom, unidades de medida. A gente vai começar com unidades de medida para entender bem como funciona todas as coisas que a gente vai estudar em física. Então, bom, o Sistema Internacional de Unidades. Isso é basicamente uma das partes mais importantes da física, porque todas as unidades que vai ter em energia, vai ter em força, tudo isso vai ser de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente vai começar com duas medidas principais. A medida de comprimento. Então, a medida de comprimento no SI é um metro. Ou seja, todas as fórmulas que exijam uma medida de comprimento no resultado, ela vai ser dada em metro. Então, aqui a gente tem algumas relações básicas. 1 quilômetro, ele equivale basicamente a 1000 metros, ou 10⁻³ metros. A gente vai ver notação científica daqui a pouco. 1 centímetro, ele se deve a 1 sobre 100 metros, ou 0,01 metros, que é igual a 10 elevado a menos 2 metros. Ou seja, 1 centímetro é menor que 1 metro e 1 quilômetro é maior que 1 metro. E aí a gente tem uma medida que é pouco utilizada, mas é 1 milímetro. 1 milímetro equivale a 1 sobre 1000 metros, que é igual a 0,001 metro ou 10 a menos 3 metros. Bom, agora indo para medidas de tempo, que são fundamentais, o segundo é a medida de tempo no SI. Então, por exemplo, um exercício que ele vai pedir alguma coisa relacionada à velocidade, a velocidade média, ela se dá, por exemplo, em metros por segundo. Ou seja, o metro que está no SI e o segundo também no SI. Então, vamos lá. 1 segundo equivale a 10 a menos 3 segundos. Ou seja, ele é menor que o segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora equivale a 60 minutos, que dá 3.600 segundos. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos.
Então a gente vai multiplicar 60 por 60 e vai dar 3.600 segundos. Bom, agora falando um pouco de algarismos significativos, é uma parte extremamente importante da física. Normalmente a prova do ITA cobra esse conhecimento muito fixado, então vamos ver ele um pouco aqui. Bom, são chamados algarismos significativos os algarismos corretos e o primeiro duvidoso de uma medição. Ou seja, um número de uma medição, ele é formado, ele é composto por algarismos significativos. Então, a gente tem uma subdivisão interna dentro desse número, que são os algarismos significativos corretos e os duvidosos. Os corretos, eles podem ser estabelecidos com precisão, e os duvidosos, eles são os incertos feitos a partir de uma aproximação. Então, com uma régua graduada em centímetros, vamos dar um exemplo. Se eu tiver um lápis e eu medir nessa régua em centímetros, que ele tem 9 centímetros, e naquelas riscas que marcam os milímetros, ele está mais ou menos entre a risca dos 6 e dos 7 milímetros, eu posso falar que ele tem 9,6 centímetros. Entretanto, eu não sei com exata precisão o número entre essas duas linhas. Então, por exemplo, se eu acho que ele se aproxima a 9,65 centímetros, eu vou estar falando o quê? Que esse 9 e esse 6, eles são os algarismos significativos corretos. Então, esse 5, por consequência, ele vai ser o duvidoso. Bom, agora efetuando operações com esses algarismos significativos, como que vai funcionar isso? Então, se eu tiver uma multiplicação com um número que possui 3 algarismos significativos e um número com 2 algarismos significativos, o resultado ele vai ser expresso com 2 algarismos significativos. Isso porque vale a regra de expressar o resultado em relação ao número com menos algarismos significativos. E para isso a gente tem a regra do arredondamento, em que num número que o último algarismo significativo é menor que 5, no caso, né, o duvidoso, o anterior ele vai perder uma unidade. Enquanto que um número que o último algarismo significativo é maior ou igual a 5, ele vai ganhar uma unidade o anterior. Como, por exemplo, neste caso, temos 2,32 vezes 1,4, que é igual a 3,248. Então, como o menor número, que é 1,4, possui apenas 2 algarismos significativos, logo, o resultado também deve ser expresso em 2 algarismos significativos. E como o 4 de 3,248 é menor que 5, logo o arredondamento deve ser feito para baixo. Então, o resultado será expresso por 3,2. Ainda, 3,37 mais 3,1 é igual a 6,47. O número 3,1, eles possuem apenas 2 algarismos significativos. Então, ele que vai ditar este resultado. E como o 7 de 6,47 é maior do que 5, o arredondamento vai ser feito por 6,5. Bom, agora um pouco na parte de notação científica, que é muito importante para a gente expressar valores que sejam astronômicos, tanto para mais quanto para menos, é muito utilizado na física essa notação, né? Então, ela é expressa por nzão vezes 10 elevado a nzinho, tal que o nzinho, expoente do 10, ele tem que ser um número inteiro, e o nzão, que multiplica esse 10 elevado a nzinho, ele tem que estar compreendido entre o 10 e tem que ser maior ou igual a 1. Então, por exemplo, a gente tem aqui 360 segundos. Ele vai ser expresso por 3,6 vezes 10 a segunda segundos. Isso porque 10 a segunda é igual a 100. E quando multiplicamos 3,6 por 100, obtemos 360. Assim como em 0,045. A única diferença é que o expoente do nzinho, né, o nzinho será negativo. Então, nesse caso, será 4,5 vezes 10 a menos 2 metros. Isso porque a vírgula ela vai avançar 2 casas para a direita, nesse caso, passando pelo 0 e ficando entre o 4 e o 5. Então, 4,5 vezes 10 a menos 2, que é equivalente ao número decimal. Agora, em ordem de grandeza, muito importante também para estabelecer o expoente da notação científica.
Então, se a gente tem um nzão maior ou igual à raiz de 10, a gente tem que o expoente será nzinho mais 1. Quando esse n é menor que 10, a gente tem que o expoente será apenas o nzinho. Esse raiz de 10 aproximado vai ser 3,16. Então, pegando o exemplo de cima, 3,6 vezes 10 à segunda. Então, como o n, que é o 3,6, ele é maior do que raiz de 10, que é 3,16, a gente vai ter que a ordem de grandeza será 10 elevado a 2 mais 1. Portanto, a ordem de grandeza será 10 elevado a 3. Assim como se a gente tivesse um número que o n fosse menor do que 3,16, o expoente continuaria normal. Bom, aí eu trouxe aqui alguns exercícios de vestibular para a gente fixar bem essa ideia. Então, começando com o da PUC Campinas de São Paulo, que é uma universidade particular de Campinas. Então, a gente tem um intervalo de tempo igual a 25.972,5 segundos, corresponde a... Então, o que a gente tem que fazer primeiro aqui? A gente tem que 1 hora é igual a 3.600 segundos, como eu havia dito, naquela relação, que 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então fazendo 60 por 60, a gente vai ter 3.600 segundos. E quando a gente divide aquele número que é dado no enunciado por 3.600, a gente vai ter essa aproximação de 7,214583 horas. Entretanto, a gente não pode confundir isso com o dado no enunciado, que é o 7 horas, 21 minutos e 145 segundos. Isso não é verdade. O que a gente vai fazer? A gente já tem que as horas, elas são 7, é uma grandeza exata. Mas a gente tem que descobrir esse 2145, que é seguido pelas horas. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se a gente pegar esse 0,2145 das horas que não são exatos e a gente multiplicar por 60, a gente acha quantos minutos tem dentro desse número que o enunciado propôs, que é 12,87 minutos. Assim, a gente acha que os minutos correspondem a 12. A gente já tem certeza disso. Agora, a gente tem que descobrir a quantidade de segundos, que é esse 0,87 minutos, transformar em segundos. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos, e multiplicando 0,87 por 60, a gente vai achar que são 52 segundos naquele número. Então, por fim, a gente descobre que o segundo se aproxima a 52. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Uma vez que o resultado final ele vai se aproximar, né, das 7 horas que a gente descobriu, os 12 minutos que a gente também descobriu, e a aproximação de 52 segundos. Bom, agora a gente vai fazer um exercício da FUVEST, que é da Universidade de São Paulo, da USP, a melhor universidade do Brasil, né? E ver que até na FUVEST é importante a gente ter esses conceitos bem fixados. Então, vamos lá. No estádio do Morumbi, 120 mil torcedores assistem a um jogo. Através de cada uma das 6 saídas disponíveis, podem passar 1.000 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo para se esvaziar o estádio? Então, vamos lá. A gente vai começar que existem 6 saídas nesse estádio, e elas podem passar 1.000 pessoas por minuto. Portanto, a gente acha que podem passar 6.000 pessoas por minuto, juntando todas as 6 saídas. Mas como a gente tem 120 mil torcedores no estádio, se a gente dividir o número de torcedores total pelo número de torcedores que saem por minuto, a gente vai achar o tempo necessário para que se esvazie o estádio, que são 20 minutos. E o resultado ele está expresso em horas. Então é por isso que a gente tem que ter esse conceito bem fixado, que 1 hora equivale a 60 minutos, então 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Bom, outro exercício da FUVEST é muito importante, e esse aqui já é um pouco mais complicado. Então, qual é a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? Bom, para começar, a gente precisa encontrar o comprimento dessa roda. Então, como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai tomar como base uma medida aproximada do comprimento dessa roda. Como que a gente descobre o comprimento de uma circunferência? 2π, que é o perímetro, é igual a 2πr, o que π é 3,14 aproximadamente e r é o raio. Então, multiplicando isso para achar uma aproximação, a gente acha que o raio ele tem mais ou menos 0,3 metros. Isso é uma aproximação. Poderia ser 0,4, 0,5, mas essa é uma aproximação
que é aceitável. E isso chega a perto de 2 metros à medida do perímetro da roda. Então, transformando 2 metros em quilômetros, a gente vai ter 0,002 quilômetros. Ou seja, a gente divide 2 por 1000 para chegar de metros para quilômetros. Essa estrada tem 200 quilômetros e a cada volta, né, que a roda dá, ela percorre 0,002 quilômetros, a gente vai ter que ela vai dar mais ou menos 100 mil voltas durante todo esse percurso. Então, o que é a ordem de grandeza? Transformando ali, né, a gente tem que 100 mil se dá por 1 vezes 10 à quinta. 10 à quinta é a notação científica de 100 mil. E a ordem de grandeza, portanto, é 10 elevado a 5, que é a alternativa C do enunciado. Bom, eu agradeço por ter permanecido durante todo esse tempo. A gente vai trazer mais vídeos aqui para aprofundar um pouco. Bons estudos!